A tripulação de um DC-9 perdida no meio do nevoeiro no aeroporto de Detroit. Que pista é essa? Acaba do lado errado de uma pista ativa. Meu Deus, o que é isso? A colisão trágica mata 8 pessoas. Ocorreu um evento trágico, mas essa é só a ponta do iceberg aqui. Quando os investigadores pesquisam os antecedentes da tripulação, O controlador da torre disse, você está em chamas, ejete. Bam! Uau! Ele era um pouco impetuoso, um pouco arrogante. ficam chocados com o que descobrem. Está claro que ele enfeitou. A sequência de eventos que antecedeu o acidente começa com um relacionamento entre os pilotos. Você disse que está na 21 Central? Não temos certeza. Sim, nós temos. Saia dessa Pista imediatamente, senhor. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Colisão trágica. Aeroporto Metropolitano de Detroit. Freio de estacionamento. Nacional. 3 de dezembro de 1990. A tripulação do voo 299 da Northwest Airlines se prepara para ir a Memphis. Acelerador. Ansioso. O comandante Bob Willett, o copiloto Bill Hagdorn e o seu engenheiro de voo estão mais de 1 hora atrasados por causa de uma mudança de última hora na aeronave. Luz de afivelar os cintos acesa. Lista de verificação concluída. Eles estão finalmente a caminho. O Northwest 299 era um voo sem escalas para Memphis de cerca de 2 horas, uma das rotas frequentes da Northwest Airlines na época. O aeroporto de Detroit é um dos maiores dos Estados Unidos, atendendo a milhões de passageiros todos os anos. É também o centro de operações da 4ª maior companhia aérea do país, a Northwest. Eu descreveria o Wayne County como um aeroporto bem movimentado. Meu amigo, eu acho que eu nunca vi tanto nevoeiro. Na torre, os controladores estão lidando com o nevoeiro que cobriu todo o aeroporto. Ele é tão denso que eles não conseguem ver os aviões que estão orientando. A única maneira deles saberem onde as aeronaves estavam no aeroporto era fazer com que os pilotos lhes dessem as posições onde estavam. Northwest 299 pronto para taxiar. Northwest 299, aqui é o solo. Taxiar até a pista 3 Central via Oscar 6, Fox e X-Ray. Oscar 6 Fox X-Ray indo para 3 Central. Northwest 299. O controlador de solo libera o voo 299 para taxiar para a pista ativa 3 Central. Ele seguirá uma série de pistas de táxi conhecidas como Oscar, Foxtrot e X-Ray, levando-o à cabeceira da pista. O objetivo das pistas de taxiamento é permitir movimento para as aeronaves até as pistas ativas, como as rodovias. Basicamente, são vias para as aeronaves se movimentarem em um aeroporto. Northwest 299, qual é a sua posição agora? Ok, acabamos de virar na X-Ray 299. Entendido. Mude para o controle da torre 118.4. Entendido. À medida que o voo 299 se aproxima da cabeceira da pista, o controle do avião passa do controlador de solo para o controlador da torre. O 727 agora está na cabeceira da pista, preparando-se para a decolagem. Tudo pronto aí atrás? Sim, senhor, estamos prontos. Ok. Me informe que estamos prontos. Torre Northwest 299 prontos na Central. Quando uma aeronave está pronta para partir, eles chamarão a torre e dirão: estamos no final da pista, estamos prontos.
Northwest 299, aqui é a torre. Pista 3 central, livre para decolagem. Entendido. O voo 299 é liberado para decolar. O 727 está a segundos de deixar o chão. 80 nós. Quando uma tripulação está no modo de partida, eles estão acionando os aceleradores, a velocidade está aumentando. Mas o perigo está à frente. Um DC-9 está parado no meio da pista. Ele está transportando 40 passageiros. Na cabine de comando, o comandante Bill Lovelace e o copiloto Jim Schifferns estão perdidos no nevoeiro. É uma pista ativa. Ah, não. O que é isso? Há pouquíssimo tempo para evitar uma colisão. O piloto guinou para a esquerda. Talvez ele estivesse realmente tentando erguer a asa direita por sobre o DC-9. Meu Deus! Dentro do DC-9 reina o caos. John Izzo, um dos 40 passageiros a bordo, não faz ideia do que houve. Houve uma explosão e eu pensei, o motor explodiu. Ele está em choque e não sabe o que fazer. Fiquei lá por um segundo e estava atordoado. E de repente ouço clique, clique, clique e eu disse, sim, acho melhor sair daqui. Ele fica pasmo com o que vê. Eu vi uma luz muito fina entrando na fuselagem, como se tivesse sido cortada. Olhei para trás e eu vi o fogo entrando na parte de trás do avião, como um maçarico. E estava vindo. E eu disse, não posso ficar aqui. Northwest 299 abortando. Tem uma aeronave na pista. Atingimos a asa direita dela. Incrivelmente, os danos no outro avião são limitados à asa. E nenhum passageiro ou tripulante está ferido. O 727 estava praticamente intacto, exceto por um bom pedaço de uma asa. A bordo do DC-9, a história é bem diferente. Horrorizado, John Izzo percebe que o passageiro no lado oposto a ele não sobreviveu ao acidente. Todos sentados nos assentos da janela daquele lado do avião estão gravemente feridos ou mortos. Eu fui para a saída de emergência na asa e estava começando a abri-la. E uma pessoa saltou na minha frente, ficou se debatendo e eu disse, ei, calma, calma. Então eu tirei e joguei a porta da asa e eu disse, vai em frente, amigo. E ela saiu e começou a andar na asa. Na torre, os controladores estão tentando obter ajuda para os 2 aviões danificados. Northwest 299, torre, veículos de emergência estão na pista. Northwest 299, entendido. Quando você fica sabendo de algo assim, você simpatiza com pessoas envolvidas, não só com os passageiros na aeronave e as famílias deles, mas também com os responsáveis pelo tráfego aéreo. É devastador para eles. John Izzo escapou do avião em chamas. Vamos. Pela saída de emergência da asa. Vamos, venha comigo. Agora ele está ajudando os outros a escapar. Eu estava no chão e vi um senhor que saltou ou foi empurrado. Dava para ver que ele quebrou a perna. Então eu fui até lá e o peguei e o afastei do avião. Enquanto as chamas ardem, bombeiros e equipes de emergência correm para o local.
mas a neblina pesada dificulta o trabalho deles. A aeronave estava praticamente toda queimada. O compartimento dos passageiros foi destruído. Sabíamos que perderíamos muitas evidências por causa do fogo. O local do acidente é uma imagem de total devastação. Boa noite. Foi um dia desagradável no aeroporto de Detroit, com chuva, neblina e confusão. Confusão que terminou com uma colisão e morte. 2 aeronaves da Northwest que tentavam decolar atingiram uma outra. John Izzo sobrevive, mas 8 outros passageiros são mortos, tornando este acidente o mais mortal do gênero em solo norte-americano em quase 2 décadas. Uma colisão em uma pista é conhecida como incursão em pista, já que um dos aviões claramente não está onde deveria. As incursões em pistas são um problema particularmente difícil. O motivo é que as aeronaves nas pistas estão viajando a velocidades muito altas. Se uma aeronave tiver um contato lá, haverá muitas mortes. A NTSB, Agência Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, abre uma investigação sobre o acidente. A asa do 727 cortou direto pela fuselagem. Bob Benson comandará a investigação. Nós, obviamente, sabíamos o que aconteceu em um sentido geral. 2 aeronaves tiveram contato e um evento trágico ocorreu. Para Benson, o acidente é um lembrete sinistro de uma investigação de 13 anos antes. Foi o pior acidente da história da aviação. Março de 1977. 2 Boeing 747 colidiram na ilha de Tenerife. O acidente aconteceu quando um jato IM iniciou sua corrida de decolagem, enquanto outro da Pan Am, preso em uma neblina espessa, estava taxiando na mesma pista. E 583 pessoas foram mortas. O acidente em Tenerife afetou a todos da aviação. Fica sempre no fundo da sua mente que isso pode acontecer, que um avião pode inadvertidamente decolar de uma pista que não esteja livre. Já que o nevoeiro foi um fator significativo no desastre de Tenerife, os investigadores precisam descobrir qual foi o papel do clima no acidente de Detroit. O investigador de operações Richard Rodrigues se junta à investigação. A partir dos relatórios do Serviço Meteorológico, a visibilidade foi um grande problema em Detroit naquela manhã. A visibilidade era de 1.200 metros uma hora antes do acidente, mas então caiu para 400 metros. 400 metros é o mínimo. Nós soubemos que estava muito nebuloso lá fora. Portanto, o nosso trabalho era tentar descobrir as condições gerais do clima no aeroporto e, mais especificamente, a questão da partida na pista de decolagem. Ele descobre que minutos antes da colisão, a visibilidade caiu para o nível mínimo permitido no aeroporto. Todos concordaram que a visibilidade era de pelo menos 400 metros. Isso permitiria que as operações continuassem. Antes do acidente, todas as outras aeronaves que decolaram não tiveram problema algum em encontrar o fim da pista correta e partir. Mas os homens no DC-9 não fizeram isso. Os investigadores precisam descobrir exatamente como o DC-9 acabou no caminho de um 727 vindo em sua direção. O controle do tráfego aéreo os orientou mal? Nós esperávamos descobrir pelos controladores o que estavam pensando ao dar instruções à tripulação. Eu os liberei para usar a Oscar 6, Foxtrot e X-Ray até a pista 3 central. O controlador de solo deu ao comandante Lovelace e ao copiloto Schifferns instruções específicas sobre como chegar à pista. Northwest 1482, taxiar para Oscar 6 até Foxtrot. Informe ao fazer a curva direita em X-Ray.
Oscar 6 para Foxtrot informar em X-Ray. Eles descobrem que o DC-9 e o 727 deveriam seguir o mesmo caminho. Parecia estar indo bem a princípio. Northwest 1482, qual a sua posição agora? Mas quando ele pediu uma atualização da tripulação do DC-9... Estamos indo para o leste em Oscar 6 aqui. Para leste em Oscar 6? O informe da posição deles não fazia sentido. Eles anunciaram que estavam indo para o leste na Oscar 6, o que era uma impossibilidade. É uma pista de taxiamento voltada para noroeste e sudeste. Dá para dizer pelos comentários feitos pela tripulação que eles não tinham ideia de onde estavam. Ok, acho que podemos ter perdido o Oscar 6. Eu vejo uma placa aqui dizendo... a flecha aponta para Oscar 5. O pessoal da torre percebeu que os pilotos do DC-9 provavelmente estavam ficando um pouco confusos sobre onde estavam. Em vez de seguir direto para a táxi Oscar 6, a aeronave virou à esquerda e se aproximou da pista de táxi Oscar 5. O controlador estabeleceu que a localização deles era na pista de taxiamento externa a Oscar 5. Eu percebi que eles haviam feito uma curva errada, então eu dei a eles instruções para o caminho certo. Northwest 1482 em Oscar 4, vire à direita para X-Ray, informe cruzando a 927. O DC-9 foi então orientado a seguir direto para Oscar 4, virar à direita para X-Ray, atravessar a pista inativa 927 e depois seguir X-Ray de volta à pista para decolagem. Entendido. Em Oscar 4, virar à direita para X-Ray. O DC-9 respondeu pelo rádio, ok, eu entendo, ou alguma coisa assim. E todos se acalmaram e pensaram que isso tinha arrumado tudo. Mas de alguma forma, 5 minutos depois, o voo 1482 acabou bem no meio da pista ativa. Para um avião estar em uma pista ativa, quando não deveria, alguém fez alguma coisa errada. Os investigadores precisam saber o que aconteceu nesses 5 minutos. Eles entrevistam a tripulação, começando com o comandante Bill Lovelace. O comandante era uma pessoa bem gentil e ele amava voar. Nós esperávamos descobrir por que perdeu todas as saídas e acabou em uma pista ativa. Eu não estava familiarizado com o layout das pistas de táxi e pistas ativas. Eles descobrem que ele era novo no aeroporto de Detroit. Então eu perguntei ao meu copiloto, de onde você costuma decolar? De onde você costuma decolar? De Memphis e Detroit. Ótimo. Então me ajude a me encontrar nessas pistas de táxi aqui em Detroit. Mas com certeza. Eu pensei, ótimo, alguém no assento do copiloto sabe para onde está indo. Mas, de alguma forma, ainda nos perdemos. O copiloto se gabou do seu conhecimento do aeroporto. Isso aumentaria a chance de o comandante confiar no copiloto para ajudá-lo a navegar em Detroit. Então por que o copiloto não conseguiu guiar o DC-9 pelo aeroporto de Detroit? Os investigadores esperam que Jim Schifferns, o copiloto do DC-9, possa lhes dar a resposta. Ele era um pouco impetuoso, talvez um pouco arrogante e... eu não diria um sabe-tudo, mas ele era experiente. O comandante Lovelace entendeu mal. O que eu quis dizer foi que eu sabia os procedimentos para o pushback do portão, não o layout físico do aeroporto. Eles descobrem que o copiloto também não tinha experiência nas pistas de taxiamento de Detroit. É difícil pensar no que o copiloto fez, fingir confiança sobre o seu conhecimento, que claramente não era fundamentado porque ele mesmo não tinha certeza. Os investigadores concluem que o copiloto enganou o comandante, intencionalmente ou não, sobre o seu conhecimento do aeroporto. O comandante pode ser criticado por confiar excessivamente no copiloto, mas o copiloto contribuiu ativamente, alegando conhecimento que não possuía. Como foi que acabamos com 2 caras na cabine de comando que não sabem o que fazer?
Os investigadores agora se perguntam por que nenhum dos pilotos conhecia o traçado do aeroporto de Detroit, um dos principais centros da Northwest Airlines, a empresa onde ambos trabalhavam. A tripulação do DC-9 realmente não estava familiarizada com o aeroporto de Detroit. E então você junta as outras coisas, como baixa visibilidade, e tudo se reúne para criar uma situação muito perigosa. Os investigadores tentam entender por que nenhum dos pilotos do voo 1482 conhecia o traçado do aeroporto de Detroit. Existem lacunas em seu treinamento ou experiência que possam explicar isso? Eles analisam os arquivos pessoais da tripulação do DC-9. Licença médica. O comandante ficou de licença médica por 6 anos. 6? É. Ele acabou de voltar ao trabalho. De fato, o voo 1482 foi seu primeiro voo não supervisionado desde que retomou suas funções. Ele estava muito grato por voltar ao trabalho. Ele sabia que tinha que se atualizar, porque os procedimentos haviam mudado, se modernizado. Os investigadores então analisam os antecedentes do copiloto Schifferns. Eles descobrem que ele era um ex-piloto militar que se juntou à Northwest no início daquele ano. O copiloto possuía experiência na Força Aérea em B-52 e T-38 Talons e uma experiência bastante extensa. Ele também era um piloto experiente, exceto que não no DC-9. Ele tinha apenas algumas centenas de horas no máximo no assento direito de um DC-9. Ambos os pilotos tinham muita experiência, mas ambos eram só recrutas da Northwest. Isso não explica como eles se perderam em um taxiamento de rotina. A experiência dos pilotos por si só não fornece pistas suficientes para determinar o que deu errado durante um táxi de rotina. Os investigadores precisam procurar em outro lugar. Era fundamental para nós tentarmos descobrir exatamente onde o DC-9 estava, quase que a cada segundo durante toda a sequência de eventos aqui. Tivemos alguma ajuda da torre, mas não muita, porque eles não podiam ver o que estava acontecendo. Ao ouvir a gravação de voz da cabine de comando, os investigadores esperam poder descobrir onde o DC-9 se perdeu. Tudo pronto? Sim. Então vamos começar. Eu ainda nem tenho uniforme. Mesmo antes do 1482 sair do portão de embarque, os investigadores ouvem uma conversa que chama sua atenção. É mesmo um blazer? O comandante Lovelace havia voltado a voar tão recentemente que ainda não tinha recebido o uniforme da Northwest. Não, eu só tenho o blazer da minha empresa antiga. O gravador de voz da cabine gravou a última meia hora de vozes na cabine de comando. Então ficamos sabendo um pouco mais sobre os membros da tripulação em um ambiente mais casual, antes que realmente começasse a taxiar. Uma coisa que eu sinto falta. Eu sempre voei com assento ejetável. Usei 2 vezes. Enquanto os pilotos esperavam, o copiloto começou a se gabar de seu serviço militar. Aposto que foi assustador quando você ejetou. Não. Uma vez eu fui abatido no sudeste da Ásia. Nem tive tempo de me assustar. Ah, é mesmo? E também, quando estava pilotando um T-38S, tive um incêndio no motor. O controlador de torre disse, você está em chamas, ejete? E o BAM! Deu... Uau! Naquela época, na NTSB, muitos de nós tínhamos formação militar. E ele e eu estivemos no mesmo lugar, quase no mesmo tempo. Então, os meus ouvidos se aguçaram. Por quanto tempo você serviu? 20 anos. Reformado como tenente-coronel. Tudo bem, pode parar aí. Ele é algum tipo de herói de guerra? É o que parece. Vamos ver o histórico militar. Conferir a história dele. Ter permissão para ejetar de 2 aviões diferentes, não sei. Isso é muito raro. Então isso começou a me fazer olhar um pouco desconfiado para o que estava vendo. Os investigadores se perguntam se o copiloto estava sendo honesto sobre seu histórico militar. Eles analisam seu formulário de dispensa militar. Veja isto.
Está claro que ele enfeitou. Acontece que ele não ejetou de aeronave alguma, em momento algum. Ele disse que se aposentou como tenente-coronel. Bem, na verdade, ele se aposentou como major. Temos uma expressão para isso. Impostor militar. Isso certamente nos deixou meio tensos. Por que ele mentiria? Essa é uma boa pergunta. Benson olha novamente a ficha do copiloto em busca de qualquer pista. Por que alguém se daria um status mais alto do que aquele que realmente tinha direito? Por que se gabaria de coisas que não lhe aconteceram? Está vendo só, ele ainda estava em teste. Então ele precisava que o comandante o avaliasse bem. Eu acho que o copiloto estava se exibindo para impressionar o comandante, porque o copiloto ainda estava em fase de teste. E uma nota ruim equivaleria a não conseguir uma carreira na Northwest Airlines. Gabar-se não é algo normal para um piloto comercial profissional, mas não explica a causa do acidente. Ah, meu Deus! Vamos continuar. Depois de ficar parado no portão por 40 minutos, o DC-9 recebe autorização para taxiar. Northwest 1482, vire à direita e pare. Taxiar para a pista 3 central. Saia da rampa em Oscar 6. Certo, vamos ver onde eles vão. E vamos confirmar qualquer alteração direcional dos gravadores de dados. Os investigadores combinam a gravação de voz da cabine de comando com as mudanças de direção do gravador de dados do voo 1482 para melhor entender todos os movimentos do avião em solo. Toda vez que a bússola girava, podíamos quase ver a aeronave virando na nossa mente. Ele tinha que estar nesta pista de táxi se é nesta direção, e ele tinha que estar nesta pista de táxi se é na outra direção, então funcionou bem. 3 centro, sair da rampa em Oscar 6. Memorizou tudo? Sim, mas vou precisar da sua ajuda. É só virar aqui e Oscar 6 estará logo na esquina. Ok. Apenas fique na rampa aqui. Ok, Jim. Fique de olho e garanta que eu siga o caminho certo. Ok. Os investigadores descobrem que, quando começaram a taxiar, o comandante Lovelace pediu ao copiloto para que ele fizesse a navegação. O copiloto estava correto ao oferecer ajuda ao comandante, e o comandante estava correto ao aceitar essa ajuda. Então, eu quero dizer, é assim que as coisas devem funcionar. Isso não nos surpreendeu. Viro à esquerda ou à direita? É bom. Essa é a pista de táxi interna. Ainda vamos para Oscar 6. Então, viro à esquerda. Sudeste 5. Então, quando eles devem seguir direto pela Oscar 6, eles saem dela e vão para o leste. Parece que o copiloto está dando as ordens. Apenas continue em frente. Ok. Foi uma coisa gradual. De início, o copiloto assumiu um pouco mais de responsabilidade. Um pouco mais, e então ele começou a direcionar o taxiamento. Estamos indo para o leste em Oscar 6 aqui. Assim como o controlador disse, você não pode ir para o leste em Oscar 6. Oscar 6 corre do norte para o sul. Northwest 1482, você está na pista de táxi externa? Sim, está certo. Em seguida, os investigadores ouvem a correção do curso que deveria pôr o voo 1482 de volta no caminho certo. Northwest 1482, em Oscar 4. Vire à direita em X-Ray e informe ao cruzar a 927. Entendido. Em Oscar 6, virar à direita em X-Ray. Definitivamente, a tripulação do DC-9 foi orientada a continuar para o leste e virar à direita para X-Ray para voltar ao caminho. Então, o que fazemos aqui? Você... Vira à direita e informa quando cruzar a 927. O comandante agora está confiando completamente em seu copiloto.
Uma vez que você analisa o diálogo entre o comandante e o copiloto do DC-9, fica muito óbvio que essa inversão de papéis foi mesmo total. Então, quando o acidente ocorreu, a inversão estava completa. Ali, Oscar 4. Esta é X-Ray. O copiloto estava conduzindo o comandante, por assim dizer, e o comandante estava simplesmente acompanhando. Pessoalmente, eu gostava muito do comandante. Ele era uma pessoa muito doce e gentil. Mas isso foi a ruína dele, o fato dele não exercer a sua autoridade de uma maneira vigorosa. Vamos parar aí. Mas foi essa passividade que fez com que eles perdessem a crucial curva à direita? Certo. Então, a última instrução foi em Oscar 4. Vire à direita em X-Ray. Northwest 1482, cruze 927. Esta aqui deveria ser a 927. Tem certeza? Foi o que ele disse. Sim, esta é a 927. No meio do nevoeiro, a tripulação ainda tem dificuldades para seguir as instruções do controlador para voltar à pista. À direita aqui, então? À direita aqui. Eu acho que nós estamos em X-Ray agora. Não há como eles entrarem em X-Ray. Eles nunca chegaram em X-Ray. Os investigadores descobrem que a tripulação do DC-9 foi incapaz de realizar a curva crítica à direita para a pista X-Ray. Essa curva para X-Ray era uma curva bem difícil. Não era uma curva de 90 ou 70 graus com que os pilotos estão acostumados. Era cerca de 120 graus. Mas que pista é essa? Vire à esquerda ali. Não, espere. Também não é por ali. Eles estão totalmente desorientados. Diga a eles que estamos aqui perdidos. De alguma maneira, eles chegaram até aqui. Temos 2 aviões, um de frente para o outro, na mesma pista. Mas existem placas e marcações na superfície por todo o caminho aqui. Eu não entendo. Quando uma aeronave se perde no aeroporto, geralmente os pilotos encontram placas ou algo assim para ajudar o controlador a esclarecer a posição exata em que a aeronave está. Os investigadores estão confusos. Por que as placas de sinalização e da pista do aeroporto não impediram os pilotos de se perderem? É uma pista ativa. Para entender melhor por que a tripulação de um DC-9 não pôde seguir a sinalização no aeroporto metropolitano de Detroit, vamos fazer isso. Os investigadores refazem sua rota. A única maneira de esclarecer isso para nós era realizar o que chamamos de demonstração de taxiamento. Nós entramos em um DC-9 e taxiamos pela mesma rota que a aeronave do acidente taxiou. Nossa, veja isso. No entroncamento de Oscar 6, onde o voo 1482 fez a curva inicial errada, Rodrigues encontrou algo perturbador. Eles descobrem que a linha central de táxi amarela que o DC-9 deveria seguir está muito desbotada. Observamos que as marcações pintadas na pista de taxiamento estavam gastas em alguns lugares. Eu mal consigo vê-la num dia de sol. Era óbvio que, se nós ficamos confusos em plena luz do dia, sem neblina e visibilidade perfeita, o problema era mais grave quando você mal podia ver sua mão na frente do rosto lá. Agora os investigadores seguem para o cruzamento da pista Oscar 4, onde a tripulação do DC-9 não conseguiu fazer a curva crítica à direita. Para qual lado a placa da Oscar 4 está apontando? À direita ou sempre em frente? Rodrigues descobre que a sinalização no cruzamento é deficiente.
Os problemas com a sinalização eram surpreendentes quando você chegava a Oscar 4. É uma massa de concreto muito ampla, sem iluminação e sem indicações de onde as pistas ficam. Agora devemos virar à direita em X-Ray. Devíamos ter entrado lá atrás. Os investigadores descobrem que se o avião chegou ao cruzamento da Oscar 4, já perdeu a curva à direita para entrar na pista X-Ray. A única curva à direita aqui leva você à pista ativa. A equipe determina que a sinalização da pista Oscar 4 contribuiu para que a tripulação do DC-9 se perdesse. Em vez de virar à direita na pista X-Ray, a tripulação passou reto e virou para uma pista ativa. Estamos aqui, estamos perdidos, não podemos ver nada, mas acho que estamos em uma pista ativa. Ok, você está na pista de táxi ou na pista ativa? Solo, parece que estamos na 21 Central aqui. Northwest 1482, você disse que está na 21 Central? Eu acredito que estamos, não temos certeza. Sim, estamos. Northwest 1482, saia imediatamente da pista, senhor. Quando tem várias pistas que se cruzam, a única maneira de os pilotos realmente saberem onde estão é ter placas inconfundíveis que ofereçam informações claras e prontamente interpretáveis aos pilotos, e a falta disso provavelmente causou o acidente. Mas ainda há uma pergunta sem resposta sobre a tragédia. Northwest 1482, saia imediatamente da pista, senhor. Uma vez que o voo 1482 relatou estar na pista, por que o controle de tráfego aéreo não impediu o outro avião de decolar? Eles deveriam ter conseguido parar a aeronave e evitar totalmente a colisão. O que é isso? Meu Deus! Para entender o que aconteceu logo antes do acidente, Sim, com certeza, não há dúvida nenhuma sobre isso. os investigadores entrevistam o controlador da torre responsável pela liberação do 727 para a decolagem. Nós descobrimos que havia um avião na pista. A tripulação do DC-9 informou o controlador de solo sentado ao lado do controlador de torre que eles estavam perdidos na pista. Northwest 1482, saia imediatamente da pista, senhor. Eu tenho uma aeronave perdida aqui, pode estar na pista ativa. Ok, todas as aeronaves nessa frequência, parem o taxiamento agora mesmo, por favor. Os investigadores descobrem que o controlador de solo parou todo o tráfego de táxi no aeroporto. Mas o 727 já havia mudado para uma frequência de rádio diferente e não ouviu essa instrução. O controlador da torre nunca emitiu seu próprio aviso à tripulação. O controlador da torre tinha uma decisão a tomar e decidiu não fazer nada e nem avisar a tripulação. Os investigadores agora perguntam ao controlador da torre por que ele não alertou o 727 de que havia um DC-9 perdido na pista à frente deles. Eu pensei que eles já estavam no ar. O controlador não disse nada porque calculou que o 727 já havia decolado e estava no ar. Já que transcorrera 1 minuto desde a liberação do 727, o controlador da torre achou que o avião havia decolado. Mas o 727 ainda estava na cabeceira da pista. Eu acho que eles teriam sido capazes de deter aquela aeronave, ou pelo menos desviá-la para o lado esquerdo da pista enquanto continuavam a rolar em uma decolagem abortada. Agora os investigadores precisam saber por que o 727 levou tanto tempo para iniciar a sua decolagem. Vamos ouvir. Eles escutam o gravador de voz da cabine do avião para determinar o que aconteceu logo antes do avião iniciar a sua rolagem para decolar. Liberado para decolagem, pista 3 Central 299. Eles descobrem que logo depois de obter permissão para decolar, itens finais, freio de estacionamento. Obrigado. A tripulação do 727 atrasou a decolagem para executar uma lista de verificação final. Verificação concluída.
Com uma névoa espessa obscurecendo a pista, o controlador da torre não sabia que eles ainda não haviam decolado. Mas a lista de verificação foi o único fator que afetou a decolagem do avião? Definitivamente não são 400 metros. Os investigadores também descobrem que os pilotos notaram que o nevoeiro estava piorando. Eles sabiam que precisavam de 400 metros de visibilidade dianteira, antes que pudessem decolar. Mas quando chegaram ao fim da pista, ficou muito duvidoso se eles tinham esse tipo de visibilidade. No entanto, eles foram em frente e decolaram. Os investigadores pensam que finalmente sabem o que aconteceu no dia da colisão. Mas que pista é essa? É uma pista ativa. Vire à esquerda ali. Não, espere, aquela também é uma pista ativa. Uma tripulação de DC-9, disfuncional e desorientada, taxiou por engano para uma pista ativa. Oitenta nós. Uma tripulação de 727 decolou em uma visibilidade que sabia estar abaixo do mínimo. Eu tenho uma aeronave perdida aqui. Pode estar na pista ativa. Ok, todas as aeronaves nessa frequência. Parem o taxiamento agora mesmo, por favor. E um controlador da torre não alertou a tripulação do 727 sobre o avião perdido na pista, porque pensou que o 727 já estava no ar. Ah, não. O que é isso? Foram necessários todos esses eventos para que o acidente acontecesse, e isso o torna incomum. Não só pelo número de erros, mas por sua singularidade e o que diz sobre as interações humanas. É realmente assombroso. Meu Deus! No final, quase todos os envolvidos nesse acidente fizeram algo errado. Nesse acidente, não tem heróis. Voar era na minha vida. O comandante Bill Lovelace nunca mais trabalhou como piloto de avião de novo. Nem o copiloto Jim Schifferns. Ele se tornou socorrista e bombeiro. Após o acidente, o aeroporto metropolitano de Detroit melhorou a sinalização e agora usa tinta refletiva altamente visível para todas as marcações na pista. Todos os aeroportos nos Estados Unidos precisam usar a mesma sinalização para evitar confusão. O confuso cruzamento da pista Oscar 4 foi reconstruído. Dezenas de aeroportos norte-americanos instalaram novas tecnologias que permitem aos controladores monitorar aeronaves taxiando. Radares terrestres com alertas sonoros e auditivos, também que informam aos controladores uma colisão iminente, estão instalados na maioria dos grandes aeroportos neste momento. E isso ajuda muito para evitar que novas colisões possam acontecer.